Graças a paz, meus queridos irmãos, é um grande privilégio poder continuar com vocês a nossa série sobre o livro de Ruth. Hoje nós leremos o capítulo 3. Eu peço que você tenha por perto sua Bíblia, tanto em papel ou no celular, para que nós avancemos o nosso estudo do dia de hoje, tá bom? Então você abre a sua Bíblia em Ruth, capítulo 3. Nós iremos decorrer o livro e vamos expor ele na medida em que nós formos lendo, tá? Então, nós terminamos o nosso último estudo vendo que Ruth achou um abrigo no temporal. Ruth, ela veio com a sua sogra de Moabe num trajeto difícil, onde duas mulheres apenas tentavam recomeçar a sua vida, e naquele tempo isso era muito difícil, dadas as circunstâncias, dada a cultura. Então nós paramos, no capítulo 2, onde Ruth encontra um parente próximo de Noemi, um possível resgatador. Quem assistiu o outro episódio da nossa série sabe do que estou falando, né? Alguém que poderia resgatar o nome dos maridos, suscitando herdeiros ali através de Ruth. Esse nome desse rapaz é Boaz. Boaz, então, ele se mostrou muito bondoso para com Ruth, recebendo-a nos seus campos e deixando-a trabalhar. Então as duas viúvas, Noemi e Ruth, agora elas têm um campo onde elas podem extrair comida para sobreviver, numa terra onde as mulheres eram por vezes mal vistas, né, quando elas estavam sozinhas, porque poderiam acontecer casos de abusos, roubos, né, e elas não tinham quem as defendesse. Isso é muito interessante. Então, quando nós vemos o livro de Ruth, nós vemos Boaz como aquele quem protege, né? Ele diz no capítulo 12 para Ruth, fala, você precisa comer, você precisa trabalhar, não vai em outro campo, busque as suas espigas, né? A sua colheita dos seus cereais no meu campo, filha. Fique aqui, né? Eu vou te dar abrigo, você vai comer com os meus empregados, você vai comer à nossa mesa, você será bem-vinda nos meus campos, tá? Então hoje nós veremos então no capítulo 3 a continuação dessa história. Lembre-se que Ruth então ela foi recebida por Boaz para trabalhar, né, e ali ajuntar os celeiros dela e de Noemi junto aos cereais de Boaz. Mas ainda o maior problema do livro não fora solucionado. Que problema é esse? O problema do herdeiro. Lembra-se que a maior tragédia para o israelita era ter o seu nome extinto da terra por falta de herdeiros. Lembra-se que Ruth, ela não gerou filhos do seu marido, né? E Noemi perdera seus dois filhos e seu marido, né? Elimeleque e seus filhos, Malu e Quilion. Então, eram duas mulheres sem herdeiros. Esse era o maior problema a ser solucionado ali no livro, né? E no capítulo 3 vai começar a dar uma luz de uma solução. Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema O Redentor de Ruth, tá? Então vamos lá, com a sua Bíblia aí, vejamos o que o texto vai nos dizer. Olha aí, em primeiro lugar, o plano de Noemi, versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Olha, a ideia aqui é que Noemi falou: poxa, filha, eu vou bolar um plano aqui porque eu quero que você seja feliz, eu quero que você reconstrua a sua família. Mas lembre-se que isso também iria beneficiar a Noemi, porque em Ruth reconstruindo a família, o descendente de Elimeleque, que era esposo de Noemi e sogro de Ruth, e a descendência dessa família iria ser ressuscitada com novos herdeiros. Então, ela está dizendo a felicidade de Ruth, mas também a felicidade dela, né? E era uma coisa era complicada, porque as mulheres moabitas, elas não tinham uma... Tô resfriado, perdoe, tá?
ela não tinha uma visão muito boa da sociedade. A sociedade, melhor dizendo, a sociedade não tinha uma visão muito boa da mulher moabita por causa do seu histórico, né? As mulheres moabitas, elas não eram bem vistas no meio do povo de Israel. Por quê? Lá em Números 25, você lembra lá, né, que algumas mulheres moabitas, elas levaram os israelitas à idolatria sexual, levando à imoralidade, né? Vocês lembram como os moabitas nasceram? Lá está lá em Gênesis 19, nasceram de um relacionamento incestuoso, né? Elas tiveram um incesto com seu pai, as filhas de Ló. A mais velha teve um filho que foi o pai dos moabitas, né? Está lá em Gênesis 19. Então, não tinha uma boa fama no meio do povo, sabe? Não era proibido nesse período, como eu disse já para vocês. A proibição de se casar com moabitas vai ser lá para frente com Neemias, mas já não tinha uma boa fama, sabe? Então era um plano muito arriscado. Falar para Ruth: olha, filha, eu vou buscar um lar para você no meio do povo de Israel. Era um desafio que ela teria que enfrentar, né? Agora, a pergunta que eu te faço, né? Quem iria correr esse risco social? O verso 2 vai nos dizer: ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, e um dos nossos parentes, eis que essa noite ele limpará a cevada na eira. Olha só quem ela escolheu. Boaz, por quê? Boaz, ele tinha condições, mas antes de tudo, Boaz era parente mais próximo. Na cultura israelita, o parente mais próximo deveria casar com a viúva do ente que morreu, tá? Então, na cultura, Boaz, além de ser um parente, era um homem bondoso, era um homem rico, ele tinha tudo para cuidar de Ruth e de Noemi também, tá? Então, quem seria com esse risco seria Boaz. A situação é muito delicada, né? Muito delicada porque naquela cultura não era comum mulheres fazerem pedidos de casamento. Hoje, na nossa cultura, também é um pouco estranho. Normalmente, quem pede é o homem. Naquela política ou naquela cultura antiga, isso era muito, mas muito pior, tá? Uma mulher pedir um homem em casamento na cultura hebraica era um perigo. Ela poderia ser mal interpretada, entendeu? Então é um perigo que ela deveria correr. E ela continuou falando no plano. Olha só o que você vai fazer, Ruth. Verso 3. Banha-te, tome banho, unge-te, faça perfume e põe os teus melhores vestidos. Compra uma roupa boa, né? A melhor roupa, a roupa de sair, né? Pobre tem muito isso, né? Se você é pobre que nem eu, né? Você sabe, tem aquelas roupas que é roupa de sair, né? Que é as melhores roupas, né? No caso. E desce a eira, desce ao lugar da colheita, onde provavelmente Boaz estará. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Então, qual que é a ideia? Toma banho, passe perfume, coloque a roupa de sair, né, e fique ali esperando na eira. Ele vai estar lá, mas você não converse com ele até que ele tenha bebido e ficar alegre. Esse era o plano aí de Noemi. Era um plano duvidoso? Alguns vão dizer: poxa, então Noemi está sendo pragmática. Então ela está olhando as coisas pelo lado humano da coisa, ela não está confiando em Deus, ela quer usar de meios ilícitos, porque você pensa, ela está dizendo claramente: seduza Boaz quando ele estiver com a mente mais fraca, né? Então, será que aqui nós podemos constatar ainda a incredulidade de Noemi, apesar das provas de que Deus estava cuidando dela e de Ruth? Parece que ainda há essa semente de incredulidade em Noemi. Parece que é por aí que o texto aponta, né? Embora alguns vão dizer que Noemi usou de inteligência, né? E ela não estava querendo oferecer Ruth, mas usando de uma inteligência para que Boaz se ligasse e tivesse a mente desperta para resgatar a sua parente próxima, tá? Então, como é uma narrativa, para você fazer asseverações, afirmações, tem que tomar cuidado, né? Então vamos com cuidado.
deixando aí que dá para se interpretar das duas formas. Aí eu deixo com você, meu caro ouvinte, tá bom? Mas de qualquer forma, o que o texto pode nos trazer aqui? Que Ruth estava para se arriscar. Ela, como eu disse, ela poderia ser mal interpretada por Boaz, né? Então Ruth estava colocando a sua reputação, ou até mais do que sua reputação, porque mulheres moabitas já não eram bem vistas, né? Ela estava colocando ali a sua vida em jogo. Já pensou ser apedrejada por causa de um insulto? Não era muito incomum naquela época, tá? Então, a pergunta que eu quero fazer para você, será que Ruth vai obedecer a Noemi? Porque é um perigo a se correr. Chegar num homem, falar, você tem que casar comigo? Naquela época poderia ser visto como insulto, né? Mas o texto vai dizer se ela vai obedecer ou não, versos 5 e 6. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Verso 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Então nós podemos ver aí, em segundo lugar, primeiro o plano de Ruth, de Noemi, em segundo lugar um encontro perigoso. Ruth concordou com o plano de sua sogra e pôs em prática, mas ela coloca em prática, meus queridos, até certo ponto. Olha o verso 7 e 8. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, já bebeu e está alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Onde que guardava os montes de cereais? Na eira. E quem estava na eira, toda perfumada e bem vestida? Ruth, né? Então chegou ela de mansinho, sem fazer barulho, e lhe descobriu os pés e deitou. Então, isso é muito interessante, né? Depois eu vou pontuar o que significa isso na cultura judaica. Mas vamos continuar até o verso 9. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse-lhe, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. É um pedido de casamento para a época, né? Então, mas nesse ponto, você pode ver que Ruth ela não segue integralmente o plano de Noemi. Porque ó, você pode ver aí que no plano de Noemi ela vai dizer o seguinte, verso 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e ele descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. No verso 4. Então, qual que era o plano de Noemi? Ó, deita, tá? Deita lá no pé de Boaz, nos pés de Boaz. E ele vai acordar e vai te dizer o que vai acontecer. Mas o texto vai dizer para nós que não acontece isso. O texto vai dizer que quando ele acorda e diz quem és tu, ela vai já falar, eu sou tua serva, você tem que estender a capa sobre mim, é um pedido de casamento, e porque você é resgatador. Então, ela não segue integralmente um plano. Era para ela ficar quietinha, mas o que ela fez? Você é o meu resgatador, você tem que estender a sua capa sobre mim, você tem que casar comigo, né? Só antes de pontuar sobre essa questão, eu gostaria de então trazer o que seria esse estender a capa, né? No mundo antigo, um compromisso era simbolizado pelo gesto de cobrir alguém com as abas do manto. Tá? Era como se a pessoa estivesse dando um anel de noivado na nossa cultura. Então, veja bem, existe uma mulher. Está aqui uma mulher e eu quero noivar com essa mulher. O que eu faria? Eu estenderia o meu manto e a cobriria. Tá? Então, diante da sociedade, eu estou noivando com aquela mulher. Essa linguagem Deus usa para com o povo de Israel lá em Ezequiel 16:8. Bem interessante. Pode dar uma olhadinha lá depois. Tá? Então, voltando para a nossa história, o pedido de Ruth, ela foi um pouco ousada, eu falei para vocês, porque não era normal naquela cultura uma mulher pedir o homem em casamento, né? E ela não ficou em silêncio como a sua sogra pediu e ficou naquele climão. E aí, o que vai acontecer? Verso 10 vai nos responder. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Pois não foste após jovens,
quer pobres, quer ricos, né? A primeira benevolência que ele está dizendo aqui, que ela fez melhor do que a última benevolência, ou seja, a primeira, a última benevolência de Ruth, que no caso cronologicamente é a primeira, né? Foi a de não ter largado sua sogra. Lembra que ela é órfã, abandona e Ruth fala: não, aonde fores eu irei, o teu Deus será meu Deus, a não ser que a morte me venha separar de ti, eu nunca te abandonarei. E quando ela encontra Boaz, Boaz fala: eu sei a sua história. Boa parte da cidade te conhece e conhece o bem que você fez para sua sogra. Então, ele está dizendo: se você já tinha feito bem lá atrás, agora você me prova que a sua bondade é enorme. Por quê? Porque você, sendo jovem, poderia ter ido atrás de outras pessoas, de outros homens, né? Tanto pobres, mais jovens, outros ricos, mas você me escolheu. Olha que interessante. Mostra que a Ruth ela não estava num sentimento materialista, mas ela entendeu que era importante, dentro da aliança com Deus de Israel, suscitar o herdeiro do viúvo, do ex-marido dela. Muito interessante, né? A Ruth, de fato, ela é a mulher virtuosa, né? Isso vai apontar no versículo 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Interessante, né? Alguns vão dizer que Ruth é a encarnação da mulher de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará? Dá-lhe o fruto das tuas mãos e de público a louvarão as suas obras. Os outros vão olhar as obras da mulher virtuosa e vão louvar a Deus. E é isso que Boaz está dizendo aqui, né? Todo o meu povo, toda a cidade sabe que você é virtuosa. Muito interessante, né? A pergunta que nós poderíamos fazer: como que Ruth alcançou uma reputação boa em Belém? Ela era estrangeira, moabita, viúva. Interessante. E o texto vai mostrar que ela não agariou uma reputação gabando-se de si mesma. Ruth não ganhou reputação tentando se aparecer ou fazendo algo para si. Pelo contrário, Ruth ela ganhou a sua fama de piedosa, de virtuosa, sendo serva, cuidando da sua sogra, não abandonando, trabalhando com as suas próprias mãos no calor para ajudar a sua sogra e ela sobreviver. Mas, se em primeiro lugar nós vimos o plano de Noemi, em segundo lugar o encontro perigoso, em terceiro lugar nós veremos a fidelidade recompensada. Nesse ponto da história surge uma complicação. Olha o versículo 12 e 13 comigo. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Por direito, dentro da cultura hebreia, existia um outro resgatador que tinha preferência de executar o serviço de casar-se, tá, com a viúva, que seria Ruth, para resgatar os herdeiros de Elimeleque, dos seus filhos Malom e Quilion. Então, de proximidade, então, por exemplo, parente de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau, vai. Vamos supor que Boaz seja de quarto grau, mas existia um de terceiro, sabe? Por exemplo. Então, ele tinha preferência. Era o mais próximo, tinha preferência de resgatar. Ele poderia dizer: não, eu deixo você resgatar. Ou ele poderia falar: não, eu vou resgatar sim. Eu quero essas mulheres para mim. Vou cuidar delas. E suscitar um herdeiro em Ruth. Então, ficou uma tensão aí. Será? O que vai acontecer? Aí, imagina o Ruth, né? Poxa, tudo isso, trabalhei, te conheci, vim até aqui, arrisquei minha reputação, né? A cidade considerava até aquele momento Ruth como mulher virtuosa. Já pensou o Boaz acabasse com a reputação dela ali? Falando que ela queria se deitar com ele, alguma coisa do tipo? Então, imagina o que deve ter passado pela mente de Ruth aí de repentino, né?
Mas antes que isso pudesse acontecer, Boaz disse: olha, calma, eu vou cuidar de vocês. Se ele não quiser, eu vou te resgatar. Tão certo como vive o Senhor. Ou seja, o seu problema de resgate de herdeiro está mais ou menos já solucionado. Porque se ele não resgatar, eu te resgatarei. Eu te resgatarei. Então, fica tranquilo que esse problema já foi solucionado. Eu vou fazer isso diante de Deus. Então, de manhã, antes que pudessem reconhecê-los e assim manchar a reputação de Ruth, Boaz ele a despede, né? Olha aí, com cerca de 36 quilos de alimento, tá? Versículo 14 e 15. Ficou-se, pois, deitado aos seus pés, até que pela manhã se levantou-se, antes que pudesse conhecer um ao outro. A ideia é que os outros servos, as pessoas que estavam passando na rua, não reconhecessem, não pensassem nada de estranho. O texto fala que não aconteceu nada, eles se conservaram puros diante do Senhor. Então, mas você olha uma mulher saindo de uma eira onde só tem homem, onde Boaz dormiu, ficaria uma coisa chata. Então, Boaz, como ele é um protetor honrado, ele toma esse cuidado, essa precaução. Então, de manhã levantou-se os dois, porque ele disse: não saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dai-me o manto que tem sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs as costas. Então entrou ela na cidade. Então ele despede ela com 36 quilos de alimento. Então a fidelidade de Ruth é recompensada, tá? Então, se em primeiro lugar nós vemos um plano de Noemi, em segundo plano, um encontro perigoso, terceiro, a fidelidade recompensada, e quarto, nós veremos a volta para casa. O capítulo 3 ele termina muito semelhante ao capítulo 2, com Ruth voltando para casa a compartilhar com Noemi as notícias. Ela vai dizer no versículo 16: em chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe dissera. E disse ainda: essas 6 medidas de cevada, 36 quilos de alimento, né? Ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. A pergunta na língua original é bem interessante quando ela diz assim, no versículo 16: como te passaram as coisas, filha minha? Não é essa bem a pergunta que ela faz, né? No original ela fala: quem és tu, filha minha? Interessante, né? Quem és tu, minha filha? Você lembra? É a mesma pergunta que Boaz faz quando ele conhece Ruth pela primeira vez. Ele pergunta para um dos seus servos: de quem é essa mulher? Quem és tu agora? É uma coisa bem interessante, sabe por quê? No contexto de Boaz, quando ele pergunta de quem é Ruth, ele está perguntando aonde ela se encaixa na sociedade. Qual é a sua família? De onde que ela veio? E agora, quando a Noemi pergunta quem és tu, quer dizer, você já herdou o sobrenome dele? E aí? Onde você se encaixa na sociedade agora? Quem és tu? Você é a mesma Ruth, solteira, que saiu e voltou? Quem é você? E essa é a grande pergunta que o livro de Ruth responde, né? Procura responder dessa forma histórica, construindo uma narrativa, o livro vai respondendo essa pergunta: quem é Ruth? Desde o começo, ele sempre coloca: Ruth é Moabita, Ruth é Moabita. E essas pessoas sempre viram e voltam perguntando quem ela é. Interessante, né? Ruth é o refrigério. Ruth é aquela que é amiga. Ruth é aquela que, além de ser de uma terra estrangeira, depositou a sua fé no Deus de Israel. Ruth é maior. Alguns comentaristas vão dizer que Ruth teve mais fé, né? É maior do que a fé de Abraão. Por que, Daniel? Porque Ruth não teve promessa. A Abraão, Deus falou: sai da tua parentela, porque de ti eu farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Né? Eu serei contigo. Mas Ruth não teve essa promessa. Olha que coisa. Né? Bem interessante de se pensar. Então,
A percepção do valor de Ruth, então, no livro, ele vai crescendo cada vez mais. E então, o texto vai nos dizer que ele manda ela voltar para a sogra sem nada. Lembra que Noemi disse quando ela voltou para Belém com Ruth, que o Todo-Poderoso tem levantado a sua mão contra mim. Eu saí farta, mas ele me fez voltar vazia. Interessante como Deus nos dá respostas certas, né? Ruth volta da casa de Boaz, da Ira, dizendo, ó, ele mandou eu voltar, mas ele me deu esses 36 quilos de comida, porque ele falou, não volte para sua sogra vazia. Olha como Deus trabalha, né? É como se Deus estivesse dizendo, você nunca ficou vazia porque eu cuido de você. Interessante, né? Mas nós vemos então essa volta para casa de Ruth. A pergunta que o capítulo 3 ela nos faz, né? Ainda o descendente não chegou, então ainda fica nesse mistério, né? Então, só para finalizar, o versículo 18 vai dizer, então lhe disse Noemi, espera minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. O que vai acontecer? Qual será a atitude de Boaz diante dessa circunstância? Olha, o herdeiro, de qualquer maneira, está para vir, seja de Boaz ou seja do outro parente resgatador. Esse problema já está bem solucionado. Tá? O primeiro problema todo era comida. Comida foi solucionado no capítulo 2. O resgatador está sendo solucionado entre o capítulo 3 e o capítulo 4. E no final, possivelmente, um herdeiro aí será dado a Ruth, conforme nós veremos. Mas para nós, o que o capítulo 3 tem para nos trazer de lições? O capítulo 3 ele nos obriga a fazer uma seguinte pergunta. O que eu estou disposto a arriscar? E pelo quê? Voluntariamente, pessoas encaram todo tipo de perigo, né? Tanto grandes ou pequenos, perigos grandes ou pequenos, para se divertirem. Você já pulou de paraquedas? Eu não tenho coragem, não. Embora eu ache muito legal as fotos e vídeos, mas não tenho muita coragem, não. Olha que coisa, né? Então, às vezes, já pensou a cordinha falha? Mas tem duas, e se as duas falharem? E aí? Sabe? A pessoa corre um risco. Bungee jumping, etc. Né? Vários esportes radicais aí. Mas aí você fala pra pessoa, mas por que você corre esse risco? Porque eu sinto adrenalina, sinto prazer, diversão. E normalmente as pessoas fazem isso mesmo. Sobem montanhas, atravessam mares. Mas a pergunta que eu quero fazer pra você, que está me assistindo hoje. Até que ponto você está disposto a se arriscar pelo Evangelho? Pela causa do Evangelho? Para a maioria de nós, a verdadeira resposta é que não muitos. Não estamos dispostos a arriscar por vezes nossa vida, saúde e por vezes, irmãos, acredite, nossa reputação. Enquanto alguns irmãos nossos se entregam, são mortos, famílias dizimadas por amor ao Evangelho, nós aqui do Ocidente, né, precisamente, nós temos medo de arriscar, sabe o que é a nossa reputação. Que coisa, né? Às vezes, diante de casos cruciais da sociedade que surgem aí, como aconteceu agora com aquela criancinha de 10 anos, como vem acontecendo diversas atrocidades, ou até mesmo na sua escola, no seu trabalho. Você enxerga coisas erradas e não se levanta, você não tem coragem de se arriscar. É o que Francis Schaeffer chamou de o silêncio culpável. O silêncio do crente é o pior silêncio que existe, irmãos. Martin Luther King falou, né, que ele não temia o grito dos raivosos, dos homens violentos, sem caráter, imorais. Ele temia o silêncio dos bons. Quando nós fazemos isso, nós negamos a nossa identidade. Né? E em Ruth você vê que ela transpõe tudo isso.
Você vê, ela risca, porque o herdeiro para ela era importante. Ela poderia morrer, poderia ser apedrejada, poderia perder sua reputação de mulher virtuosa. Mas ela transpõe essas barreiras. Qual é a barreira que você tem que transpor aí por amor ao Evangelho? Todos nós temos em alguma medida. Não serão todos que terão seus braços cortados, seus membros deslacerados ou sua família morta, não são todos. Mas qual é o tipo da barreira que você tem que transpor para glorificar a Deus? Mas uma segunda aplicação, em Ruth nós vemos o verdadeiro amor, uma verdadeira história de amor. E essa história de amor, irmãos, ela é totalmente na contramão do que nós entendemos por amor. Infelizmente, os nossos romances eles estão cheios de poluição radioativa de Hollywood. Porque hoje nós vemos não um caráter como a Ruth viu, Noemi viu em Boaz, um homem temente a Deus, né? Um homem bom. Hoje, infelizmente, as pessoas vão pelo corpo, vão por atrações sexuais e assim por diante. Provavelmente o Ruth tinha uma diferença de idade, sabe? A questão toda é que aqui você vê uma verdadeira história de amor. Você não vê uma coisa meio radioativa, sabe? Você vê conversas, você vê olho no olho, sempre olhando de acordo com as leis de Deus. Sabe que qual é a lei de Deus? O caráter vem em primeiro lugar. E esse caráter, ele é mais elevado ainda quando esse cara está ligado a uma obediência a Deus. Tá? É possível um descrente ter caráter? Lógico que é. Mas em algum momento você verá que dentro desse caráter haverá incongruências, né, que não vão bater. Não que o crente seja perfeito, não é isso que eu estou dizendo. Mas para um cristão deveria ser a primeira coisa a se olhar, sabe? Se aquela mulher que você está orando, primeiro o crente ora pela mulher que ele quer, e a crente também ora pelo homem que ela quer. Você tem que ver se aquela pessoa é uma pessoa piedosa, uma pessoa boa para você. Cuidado, coração enganoso. Por vezes você vê o tipo do corpo, o tipo do cabelo, isso engana bastante. Cuidado para não cair nisso, tá? Cuidado. Olha lá, lembre-se que de Provérbios 31. Provérbios 31 ele foi escrito também prioritariamente para um homem, para um rei, para ele ver o tipo de mulher que ele deveria procurar. E para as mulheres, elas devem olhar para aquilo e ver o tipo de mulher que elas devem ser. Tá? Porque se não há piedade, irmãos, as coisas tendem a ficar difíceis mesmo, sabe? E Ruth você enxerga o verdadeiro amor não nasce num fogo carnal, é esse o meu ponto. Mas nasce numa piedade, numa confiança em Deus. Mas, para finalizar, o amor de Ruth com Boaz é um amor de bastidor, porque há um amor por detrás de toda a história, começando do Gênesis e indo por Apocalipse, chegando até nós, um amor que é muito maior, que é o amor de Deus para com as suas ovelhas perdidas. Nesse texto, Noemi e Ruth. Olha que coisa interessante. Há um amor por detrás de toda dessa história, um amor muito maior, o amor de Deus, o amor de Yahvé, que busca os teus filhos perdidos, caídos, que para muitos podem ser até derrotados. Ele os busca e os coloca numa rocha firme, mostrando que ele cuida deles. Esse amor de Deus, ele tomou forma e veio na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor dele por nós vai além de um monte de cereais à meia-noite. O amor de Jesus Cristo é aquele que desce dos céus para viver como um de nós. Por amor, o Filho de Deus veio como bebê a Belém, onde não encontrou abrigo. Ruth está em Belém. Ruth encontrou abrigo debaixo das vestes de Boaz. Cristo, ao nascer, foi a Belém, mas o Filho de Deus não encontrou lugar. Diferente de Ruth,
Jesus então não encontra lugar. Por causa do amor de Jesus, por causa desse amor, Jesus então abandona a sua glória eterna e se tornou um homem sem reputação, desprezado e rejeitado pelos homens. Ruth teve uma boa ação e foi aplaudida pelos homens. Cristo Jesus, um homem perfeito, foi cuspido, escarrado, desprezado por amar pecadores como eu e você. Esse amor de Deus conduziu Jesus até o longo do seu caminho, até a cruz, e lá, nas trevas mais densas do que qualquer meia-noite, ele ofereceu a si mesmo com o pecado do seu povo. Lá ele agonizou ao ponto de o Pai virar o rosto por amor. A pergunta que eu quero te fazer para finalizar: você conhece esse amor? Você tem desprezado esse amor? É uma oportunidade você repensar a sua vida e falar: poxa, até que ponto eu estou disposto a conhecer esse amor? Lembra do amor de Boaz para com Ruth, de Ruth para com Boaz? Em Cristo você tem um amor muito maior. Mas é necessário que você tenha coragem de Ruth a transpor barreiras necessárias da sua vida para ter com Jesus. Se você conhece esse amor, proclame ele, mergulhe nele. O Evangelho não é o ABC da fé cristã, ele é o A, B, C, D, E, até o Z. O Evangelho ele é profundo. O Evangelho nos chama para contemplar a pessoa gloriosa de Cristo. Não deixe de crescer, não deixe de amar Deus. Não deixe de conhecer as Escrituras, porque quanto mais você conhece a Deus, mais você desfruta desse amor. Que Deus abençoe o nosso Redentor, que Ele esteja com vocês, que me escutam no dia de hoje e para todos sempre. Amém.